Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Nessa noite maravilhosa, vamos dar início a mais uma lição de pré-adolescente nessa noite. Antes quero dar uma saudação ao nosso pastor Arnóbio e a sua digníssima esposa, irmã Antônia, pela oportunidade que tem nos dado de ministrar essa lição ao longo desse período, dessa pandemia. Também queria dar uma saudação da paz do Senhor para o meu amigo, companheiro, pastor ali da igreja de Lourenço, que representa a Escola Bíblica Dominical no campo de Rio Largo, presbítero Lineker Santana, e também a toda essa diretoria, composta por homens de Deus, capacitados, que têm feito um ótimo trabalho dentro dessa comunidade de Rio Largo. Então, você também, pessoa especial, que é o nosso alvo nessa noite, você que é o nosso alvo, você pré-adolescente, que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste, essa lição de hoje, a lição de número 8, que tem como título, que tem como tema, o dom de discernir os espíritos. O texto bíblico dessa lição está em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 10. O segundo texto está também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 29. E um terceiro texto que está em 1 João, no capítulo 4 e o versículo 1. O primeiro texto vai falar acerca da variedade dos dons espirituais. O segundo texto, também em 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 29, vai falar acerca do dom do discernimento da palavra. E o terceiro texto, ele vai nos falar a respeito, vai nos alertar acerca das falsas profecias e ensinos enganosos, a não acreditar em tudo que vimos ou ouvimos. Então é algo para a gente ficar alerta, para quando ouvimos ou se observarmos alguma coisa que não é da parte de Deus, ficarmos sempre atento. Por isso este texto de 1 João, do capítulo 4 e do versículo 1 da palavra de Deus. Vamos ao nosso próximo slide. Vai trazer acerca dos objetivos. O que devemos compreender, tendo como base esta lição? Entender que, por este dom, a igreja é protegida dos falsos mestres, pois as inspirações espirituais são identificadas. Isso mostra que o objetivo principal é identificar as inspirações nas quais as pessoas têm profetizado em meio a tantas falsas profecias. Vamos ao próximo slide, vamos à introdução. No primeiro parágrafo dessa introdução, conhecendo mais de Deus, diz assim: Jesus preparou os discípulos dizendo: escutem, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio dos lobos. Observe que houve uma preocupação de Jesus. Isto mostra a importância dos dons, de buscarmos, de termos, e em especial o dom do discernimento do Espírito, tendo em vista a preocupação de Jesus por conta dos falsos profetas, dos falsos mestres, que já se proliferavam naquela época, naqueles dias, e tem se manifestado cada vez mais nos dias atuais.
tem se levantado sempre aquele que quer profetizar no meio das igrejas, nas congregações, para as pessoas na rua. Então tem sempre que estar observando, atentos a estas profecias. Por isso o dom do discernimento é tão importante para os dias atuais. E o que é que vem a ser o dom de discernir espírito? Próximo slide. Discernimento ou discernir, biblicamente, é formar um juízo. Então, o que é o dom de discernir espírito? É um dos dons do Espírito Santo, ou seja, a capacidade por Deus para distinguir entre a verdade da palavra e as doutrinas enganosas. Então, tem algo muito interessante. Isto significa dizer que o crente que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus é capaz de distinguir a diferença entre o bem e o mal, aquilo que pode lhe fazer bem ou aquilo que pode fazer mal, distinguir e diferenciar o que está secreto, o que está oculto, o que está escondido, que muitas vezes ficamos impossibilitados por não conhecer a palavra e nem ter o dom do discernimento do Espírito. Veja comigo o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14 e 15, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Mas veja bem, você pode pedir, você pode clamar a Deus em suas orações e pedir o dom do discernimento, porém, o dom não é uma autoescolha. Deus dá a quem Ele quer, para a edificação da igreja. Deus dá o dom a quem Ele quer. Veja comigo um versículo da parte de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 11, fazendo menção desse acontecimento. Diz assim: mas só é o mesmo Espírito, opera em todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então peça, busque, mas entenda, Deus só dá a quem Ele quer, mas esse dom é para edificação da igreja. Vamos para o próximo slide. O próximo tópico desta lição. O próximo tópico desta lição tem como tema descobrindo de onde vem a inspiração. Descobrindo de onde vem a inspiração. Veja bem, no segundo parágrafo deste tópico diz: este dom permite-nos identificar qual espírito está impulsionando, ou seja, ou está influenciando uma ação, uma situação ou um desejo. O que é que isto significa dizer? O que é que isto significa dizer, pré-adolescente? Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo nesse momento. Isto significa dizer que o Espírito Santo nos capacita a perceber, a distinguir e a diferenciar as possíveis manifestações ou inspirações sobrenaturais através do dom da palavra. Escute, uma observação muito importante. Talvez você não tenha o dom dado por Deus ainda do Espírito Santo, o dom do discernimento, mas a palavra de Deus, quando você aprende a palavra de Deus, quando uma profecia no meio da igreja não é de Deus, não é baseada dentro da palavra de Deus, você descarte, porque não procede do Espírito Santo de Deus. E quais são essas possíveis inspirações? A visão cristã
nos coloca diante de 4 delas. Próximo slide. Possíveis inspirações. Quais são as possíveis inspirações que nós encontramos na palavra de Deus? Primeiramente, Espírito Santo de Deus, baseado lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 14. A segunda inspiração, o Espírito dos anjos, lá em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 19 da palavra de Deus. Você pode dar aquela conferida bem rápida. O Espírito malignos, lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 12 e o versículo 15. E Espírito humanos, que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 11 da palavra de Deus. É bom você observar, porque você vai notar as possíveis manifestações vindas de cada um desses espíritos, se é o Espírito Santo de Deus, se é o Espírito dos anjos, se são espíritos malignos para atrapalhar o andamento da obra de Deus, ou espírito humano, aquelas pessoas que falam em nome dele próprio ou em nome de alguém. Então, vamos para o próximo slide, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico dessa lição traz como tema, como título, se guardando das más influências. Se guardando das más influências. Então veja bem o que é que diz nesse segundo tópico. No primeiro parágrafo, você vai identificar algo muito importante. Leia comigo. Você já percebeu que as coisas que fazemos ou falamos são frutos das influências que recebemos? Como base, você pode ler lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 21. Veja bem, muitas pessoas ficam isoladas. É bom você observar que a depressão tem tomado muitas pessoas, mas eu quero dizer a você algo muito importante. Não somos uma ilha para viver isolado de tudo e de todos. Porém, é muito importante estar sempre atento e observar tudo à nossa volta. E descartar, jogar fora tudo aquilo que pode te fazer mal, que pode fazer mal a você. Examine tudo e retenha. Pegue, pré-adolescente, pegue para você. Você está numa fase que tudo que está à sua volta é motivo de observação. Pegue tudo que é bom. E como referência eu quero trazer para você o livro de 1 Tessalonicenses, que nós já lemos aqui, que já foi citado, que diz assim: examine tudo e retenha o bem. Procure imitar e receber conselho de pessoas de bem, de homens de Deus, como falou o apóstolo Paulo. Pegue a sua Bíblia e você pode conferir, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 1 da palavra de Deus. Você vai observar o conselho do apóstolo Paulo àquela igreja de Coríntios. Ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe o conselho de Paulo. Paulo imitava a Cristo. Então é bem verdade que o conselho de Paulo era para imitar também a Jesus. Podemos observar na lição, nesse mesmo contexto, nesse mesmo ponto da lição do segundo tópico, podemos observar diversos exemplos de má e de boa influência. Mas eu quero destacar apenas 2. Falando de Herodias e sua filha, que está registrado lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 8 e 9, e em Esther, no capítulo 2 e no versículo 20. Próximo slide. Veja bem, exemplos de má e de boa influência. Veja bem, má influência: Herodias e sua filha influenciaram, aconselharam Herodes a matar João Batista. Foi uma má influência,
Porque através do conselho dessas duas pessoas, o rei, naquela época, deu a ordem para matar João Batista. E um exemplo de boa influência nós vamos encontrar no livro de Esther. Esther influenciou o rei a preservar a vida do povo judeu. Naquela circunstância, o povo estava sendo condenado, poderia ser condenado à morte, mas por sua influência, o rei revogou o mandado, revogou aquela ordem. Então, veja as consequências de um bom e um mau conselho. Há várias consequências, mas muitas das vezes as consequências podem ser drásticas para quem aconselha a você e você venha a tomar esses conselhos maldosos. Próximo slide. Terceiro tópico dessa lição. Terceiro tópico dessa lição é muito importante. Uma pretensão divina para a igreja. Então, qual poderia ser essa proteção divina para a igreja? Leia comigo aí esse tópico. Qual a necessidade do dom de discernimento do Espírito para a igreja hoje, para a igreja atual? Qual é a necessidade? Qual é a importância do dom do discernimento para a igreja atual, no qual estamos vivendo um momento difícil, onde muitos têm se levantado com ensinos maldosos, falsos, profecias enganosas? Qual é a necessidade, qual é a importância pré-adolescente que você pode observar para a igreja nos dias atuais? Qual é essa importância? Combater os falsos profetas e ensinos mentirosos, ensinos falsos, heresias. Mas como isso? Como eu posso fazer isso de forma correta? Como eu vou entender? Como eu vou conhecer? Através do dom da palavra e do Espírito Santo. Por quê? Porque os inimigos a qual nós lutamos não são visíveis. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento espiritual vindo de Deus. Leia comigo aí, pegue sua Bíblia, pré-adolescente, pegue sua Bíblia para que nós venhamos a entender porque as coisas espirituais só se pode ser entendida quando você é espiritual. Então leia comigo Mateus, capítulo 24, pegue sua Bíblia. E o versículo 11 diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, esse versículo traz um alerta que nos tempos atuais irão surgir muitos falsos profetas. E por que eu quis dizer que essas lutas não são contra carne nem sangue? Veja o próximo versículo, Efésios, capítulo 6, e o versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades malignas deste século. São contra essas potestades que nós vamos lutar, que nós temos que combater. E com o dom do Espírito Santo de Deus, do discernimento, as coisas ficam no mesmo nível. Coisas espirituais se discutem, se olha numa maneira espiritual. Veja comigo um caso interessante. Próximo slide. Caso interessante. Paulo e Silas, na cidade de Filipos, quando uma jovem sob influência maligna começou a segui-los e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Essa palavra está descrita lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 17 até o versículo 18. Mas pense comigo, pense você comigo, pré-adolescente, aonde você estiver nos assistindo essa aula maravilhosa. Tem alguma coisa estranha aí?
Tem alguma coisa a você notar? Por quê? Porque foi um elogio. Aquela jovem, quando ela se manifestou naquela oportunidade, ela estava dando crédito àqueles homens. Mas observe que aparentemente não tinha nada, mas ela estava sob influência maligna. Um espírito de adivinhação a acompanhava. Aleluia! Por isso o dom do discernimento é tão importante para a proteção da igreja. Porque aos olhos naturais, aquele elogio daquela jovem poderia até levantar o ego de alguém, pode até levantar o ego de alguma pessoa. Alguém pode fazer um elogio a você, alguém pode falar que você é um ótimo pregador, alguém pode falar para você que você é uma excelente cantora, mas simplesmente para que as pessoas percebam que você tem o mesmo espírito daquela pessoa, aonde Paulo e Silas, com o discernimento do Espírito Santo, da palavra de Deus, eles observaram que tinha algo estranho. Por que observaram? Porque eles possuíam posse na sua vida do Espírito, do discernimento, do Espírito de Deus. Então Paulo repreendeu aquela jovem e o Espírito saiu dela. Veja comigo, para que nós venhamos a terminar essa aula, vamos à conclusão. Então veja comigo uma experiência. Veja comigo, note comigo essa experiência. Não saia daí antes de você observar essa experiência que nós vamos fazer nesse momento. Se você observar aqui, você tem dois elementos na minha mão. Nós temos aqui a maçã e nós temos aqui a batata. A batata comum. Então você pode observar que são duas coisas visivelmente assim. Você pode identificar que no meu lado esquerdo você tem a maçã, que vai representar aqui as profecias verdadeiras, e no meu outro lado nós temos aqui aquelas profecias malignas. Mas observe uma coisa, olhando desse ponto de vista, você pode dizer, aí dá para diferenciar, dá para saber quem é a boa e quem é a má, quem é a ruim. Mas se você misturar, veja bem, aqui nós já temos as duas coisas misturadas, a maçã e a batata. Se nós misturarmos bem, observe, não perca esse raciocínio, se você misturar bem as duas, a maçã e a batata, não vai dar nenhuma diferença. Olhando assim do ponto de vista, tudo é maçã ou tudo é batata. Mas o diferencial está no discernimento. Veja comigo, faça de conta que essa água aqui é o dom do discernimento. E você vai observar. Observe que a parte boa foi separada da parte ruim. Aquela profecia que aparentemente parecia legítima, parecia vindo da parte de Deus, foi separada, foi observada e foi identificada as suas inspirações, de onde estavam vindo as suas possíveis inspirações, talvez maligna. Então, o que era de Deus subiu, mas o que não era ficou embaixo, porque não procedia da parte de Deus. Então assim você pode ver o diferencial do Espírito Santo de Deus e do espírito maligno. Isso quando você possui o dom do discernimento das profecias, do Espírito, ou pela palavra de Deus, quando você observa na palavra que aquela profecia não procede como a palavra de Deus tem nos mostrado. Então, eu já quero agradecer a oportunidade, fique conosco, dê um like nessa aula, compartilhe com seus amigos, observe, leia mais uma vez a sua lição,
queira comparar os versículos que aqui foi citado e vamos para uma próxima aula. Fica com Deus, um abraço e um beijo no coração de todos vocês pré-adolescentes. Fica com Deus.